E aí, pessoal? Beleza? Michel Mick falando aqui e esse vídeo é referente a uma live que conseguimos gravar lá do Instagram com o nosso amigo Fabrício da Ciclos Climatização. Tem muita dica legal referente a Fujitsu Inverter, tanto dicas quanto diagnóstico e vários outros assuntos que foram abordados lá na live. Beleza? Então fiquem com o vídeo e aproveitem aí a quantidade de informações que tiveram lá no Instagram. Certo. E eu separei algumas coisas aí que são os que mais dão problema aí, né? E às vezes o pessoal fica bastante perdido. Então, de uma forma que vou tentar fazer uma forma mais simplificada, né? Mais fácil para o pessoal entender, porque existem muitas dúvidas, né? Principalmente quando a gente entra com problemas com sensor de temperatura, muita gente tem problema com sensor, até porque equipamento tem vários sensores, né? Problema com motoventilador, com erro de comunicação, tudo isso acarreta num monte de tipo de defeito diferente que o pessoal fica perdido. E aí é que não tem, tá? Nos manuais. E será que cadê o pessoal tá falando aí? Boa noite para todo mundo aí. Agradecer mais uma vez a entrada de vocês, esperando os amigos aí entrarem para não perder nenhuma das dicas, né, Fabrício? Tem uma pessoa aqui dizendo assim, ó, Furtado Helena Maria Bento. Gostaria de ressaltar que a apostila da Fujitsu nem sempre bate o diagnóstico, ou com o diagnóstico. Sim, o que acontece é que, no caso da apostila, a gente tem que já lembrar que ela vem de uma tradução, né? Provavelmente a nossa, que é do Brasil, vem a tradução em inglês. Eu lembro dos manuais realmente em japonês que eu vi, tá? Lógico, não sei ler japonês, mas pela quantidade de figuras que eram mostradas em detalhes, eram mais completos, e os manuais alemães também, tá? Era bem completo. Então eles pegaram provavelmente do inglês, que era mais resumido, e colocaram isso daqui à disposição da gente, tá? Mas tem muito erro de nenhuma marca que vai bater, porque são erros interpretativos, tá? Então, lembra lá daquela época, interpretação de texto, lá na época da escola, lá, que a gente vai usar, tá? É uma das coisas que é principal. Eu sempre gosto de falar que o raciocínio lógico para ser utilizado em cima dos códigos de erro, ele acaba se tornando até muito mais preciso do que muita ferramenta de diagnóstico, tá? Certo. Porque você faz uma eliminatória muito grande, vamos supor, você tem 10 problemas que podem ser. Com raciocínio lógico, você elimina 8, você fica com 2, então você só vai ter 2 para testar. Seria mais ou menos, né, nessa levada, entendeu, Fabrício? Entendeu? Sim. O nosso amigo aí? Já podemos começar? Já deu a hora? Já deu 19h05, já deu 19h03, sim. Podemos Já. começar. O que você separou de Já. peça aí? O que você separou de componente aí? Rapaz, separei aqui uma placa só, antes de começar com o pessoal, tá? Explicar para o pessoal que a eletrônica é um passo avançado da área do inverter, mas quem atende na rua, quem vai fazer o diagnóstico, quem realmente trabalha ali cara a cara com o cliente, não tem necessidade de saber eletrônica, tá? É um mundo novo, entre aspas, no Brasil, a parte do inverter, começou lá na época de 2007, começou forte, tá? Mas o técnico, ele não precisa conhecer de eletrônica, é a mesma coisa que o mecânico de automóveis, né? Ele não precisa conhecer de eletrônica do automóvel, mas ele tem que, sim, ter uns parâmetros para ele poder distinguir o que está com problema e o que não está, né? E tem muito problema que acontece aqui que chega para a gente que não é placa, tá? Não tem um problema eletrônico, são outros problemas que tem no equipamento, e muitas das vezes os técnicos se perdem bastante, ao ponto de ter que tirar o equipamento e trazer para a gente, tá? Olha só. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Primeiro, eu vou falar com um ponto mais crítico, que eu acredito que
todos os técnicos que realmente atendem os equipamentos Fujitsu têm. Erro de comunicação, não é verdade? Você mesmo aí já pegou, não pegou? Já peguei, opa. Nós temos muitos problemas relacionados a erro de comunicação. O que acontece é que quando você tem um equipamento novo, 0 bala que você instalou e deu erro de comunicação, aí sim a gente suspeita de cabeamento, certo? Porque é um equipamento novo. Só que quando nós temos um equipamento já com um determinado tempo de uso, em torno de 5 anos, 6 anos, acontece de, em alguns casos, dar problema, assim, antes desse prazo, lógico, a gente pode ter problema de elétrica, descarga atmosférica, aquela coisa toda. Mas, normalmente, os equipamentos da Fujitsu, eles têm um tempo de vida, tá, na parte eletrônica, em torno de 8 anos. Tá? Isso daí é o que eu vejo, a maior parte das placas que vem para nosso reparo é de 2010. Então, olha quanto tempo já está aí funcionando, né? Só que nem sempre o erro de comunicação vai se dar a cabo ou a placa. A gente tem que sempre analisar. Que nem você está na parte litorânea, né, Fabrício? Como eu. Sim, poxa, sim. A gente pega um equipamento que está com erro de comunicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente ver os cabos, né? A situação, porque a gente tem um problema grande de corrosão, né? Sim. Se eu refiz as pontinhas dos cabos, botei terminal direitinho, vi lá, não tem emenda, então, se você colocou para rodar o equipamento e continuou dando falha, aí sim a gente tem a questão que pode ser um problema eletrônico, tá? Na falha de comunicação. Só a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos algumas coisas que fazem a placa da condensadora em si ficar morta, simplesmente não dá sinal de vida por causa de outros componentes, tá? Primeiro deles que a gente tem que suspeitar, a gente precisa duvidar, na verdade. Então a gente tem que ter o hábito de testar. Espera aí que eu vou pegar aqui. É isso aqui, ó. Tá? Moto ventilador. Todo equipamento Fujitsu, ele possui moto ventilador BLDC, a não ser antes de 2008, 2007, que era o modelo dinossauro que a gente fala, ele era todo importado, da condensadora não era a motor BLDC, mas são raríssimos. Eu mesmo só com uns 3 ou 4, tá? Porque eram importados, depois já vieram tudo com BLDC. O que acontece? Abriu a máquina para ver lá a parte de comunicação, ver como é que está o estado da placa, despluga o motoventilador e bate com a mão. Vamos ver a rotação disso aqui, ó. Consegue ver que ele não ganha rotação? Pesado? Tá? Esse motor, ele está com um problema, porque ele é normal, ele tem um peso, tem um freio, mas não tanto assim. Agora eu vou pegar um motor bom para o pessoal poder ver como que é a rotação. Vamos lá. Esse daqui é um outro motor, tá? Idêntico. Para quem não conhece, é o motor de uma Fujitsu que equipa tanto as multi-split, 3 split, 4 split, como as 30.000, ou as 27K, que a gente chama, tá? Esse daqui é um motor bom. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Ó como ele para, ele dá uma travadinha. Sim, sim. Mas aí a pessoa que não tem o conhecimento, ela vai e condena a placa. E ó, é o seguinte, condena a placa, tudo bem, vai fazer a substituição da placa. Muitas vezes não é nem a placa, tá? Principalmente nas 30.000. Isso daqui em curto, ele faz um reset automático na placa de controle, porque a placa de controle ela tem vários amperímetros, tá? E um deles é um amperímetro da linha de baixa tensão. E aí ele consegue identificar um excesso de corrente na linha de baixa tensão, tá? Que depois eu vou explicar mais para frente. E aí o que acontece? Ela desarma por proteção, entendeu? Só que esse daqui é o que mais acontece, não é só nos motores da Fujitsu, tá? Qualquer máquina
a gente tem esses problemas. Independente... Deixa eu dar um bom dia aqui para um amigo meu de Osaka, no Japão, que trabalha com essas máquinas aqui, ó, Jefferson Works, faz instalação de equipamentos de ar-condicionado no Japão, em Osaka. Bom dia, diz ele. Boa noite, digo eu. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Pepe, seja bem-vindo. Então, para o nosso amigo de Osaka, é Konnichiwa, né? Osaka, Konnichiwa. É, isso aí. Às vezes o pessoal fica aí perdido com esses equipamentos BLDC, principalmente nas evaporadoras. Eu vejo o pessoal querer botar placa universal, tá? O que acontece? Os motores BLDC, não tem como a gente aceitar, não tem como ligar, tá? A placa universal. Por quê? Porque esses motores que tem essa configuração de cabos aqui, tá? Ou seja, 5 cabinhos, tá? O que acontece? A gente tem um 310 volts positivo, tá? Corrente contínua. Temos um pino terra, seria o negativo, como se fosse uma bateria. Aí a gente vai ter aqui 15 volts, que é para alimentação interna, que eu vou mostrar o porquê que tem esses 15 volts aqui. E aí a gente tem um cabo de controle, que é o que a placa principal vai mandar o sinal para ter a rotação desse motoventilador. E o outro cabo é o feedback. O que seria? A placa ela precisa saber qual é a rotação do motoventilador. Então a gente tem um dos pinos, é o retorno de sinal de rotação do motoventilador. Todo BLDC de 5 fios tem isso daqui, tá? Só algumas máquinas que não tem 5 fios, são 3 fios, mas são BLDC. Para explicar, pessoal, que um compressor de um inverter também é um componente BLDC. O que significa um BLDC? Às vezes o pessoal não sabe. Ele vem do inglês brushless, que seria o quê? É um motor de corrente contínua, corrente direta, sem escovas. Sem escovas. Só que algumas máquinas, quem trabalhou com os mini VRF, um pouco mais antigo da Toshiba, da Mitsubishi, eu não lembro se a Hitachi tem, mas são motores que tem 3 fios só, tá? Um plug maior, mas ele também é BLDC, porque a placa do motoventilador, ele não é dentro do motoventilador, ele é fora, ele fica preso na própria placa. Para quem não conhece, existe aí, aqui, pessoal. Ó. Aí, pessoal. Tá vendo? Tem um circuito aqui, que eu tenho inversor, tenho controlador. É que eu só não tirei daqui, porque não dava tempo, tá? Mas do outro lado dessa placa aqui, nós temos vários componentes. Você imagina o seguinte, como se fosse, basicamente, metade de uma placa dessa, reduzida, para ficar dentro do motoventilador, tá? Porque o motoventilador, ele tem um bobinamento trifásico, que é onde vai ter um inversor de frequência controlando ali a rotação, né? Então, isso daqui dá muito problema, um erro de comunicação, tá? Mas temos mais coisinhas, né? Que pode dar o erro de comunicação. Até eles estavam comentando aqui que ali poderia ser o rolamento, né? Que endurece. Não. Não? Não é o rolamento? O Vitor Salgado, não é verdade que não se deve girar o motoventilador BLDC plugado na placa, pois o mesmo gera corrente? Sim, ele gera. Falou isso na outra live, isso, gera. Então, deve ter tido alguma palestra ou alguém deve ter comentado sobre isso, mas eu acredito que essa pessoa não falou o porquê. Motores BLDC, eles são ímã, certo? Tem lá, só que a partir do momento que você aplica uma força eletromotriz no eixo, ou seja, você gira o eixo, ele faz o sentido oposto dele. Enquanto ele está sendo energizado, ele é um motor. A partir do momento que eu aplico uma energia nele, faço o eixo girar, ele vira um gerador. Então, na teoria,
na teoria, se eu tenho um gerador, né, vamos pegar, sabe aqueles motorzinhos de prato de micro-ondas? Uhum. Se você pegar o eixo dele e girar a mesma velocidade com que ele gira o prato, ele vai gerar energia que é empregada nele. Entendeu? Sim, entendi. Ou seja, se você consegue chegar na rotação, vamos supor, 15 RPM, e você girar ali a 15 RPM, ele vai produzir 110 ou 220 se ele for de ímã, tá? Sim. Então, ou seja, a partir do momento que você gira o eixo de um motor BLDC ou do motor de corrente contínua, teórica, no caso desse daqui, teria que, lógico, fazer os fechamentos dentro para poder dar lá os dois lados para ter alternância, direitinho. Mas na teoria, se você gira na mesma velocidade com que ele funciona, ele vai gerar a mesma capacidade de energia. Se você passar da rotação, você também vai passar a tensão dele. É aí que pode dar o problema. Como ele é alimentado por inversor dentro, tudo bem que o inversor ele tem um down break, né? Até onde ele pode suportar, tá? Antes de estourar. Mas pode acontecer, a gente não pode duvidar. Já vi tantos motores queimar, só que o problema de você girar, eu acredito que seja na maior parte das vezes na manutenção, de você jogar a VAP, alguma coisa, né? Eu vi a VAP nas evaporadoras, onde a turbina, por exemplo, ela tá girando nesse sentido para fazer o fluxo do ar, correto? Aí a pessoa vai fazer uma higienização, entra com a VAP e gira ao contrário a turbina. E ela gira muito mais rápido do que ela estaria girando para ventilar o ambiente. Ela ao contrário. Entendeu? Sim, mas o entendi. Vinícius Beironde falou aqui, boa noite. Estou com uma Fujitsu que não parte ventilador, nem compressor. Apenas a válvula de expansão faz barulho. Ele citou esse comentário, né? Claro. A gente não vai entrar no mérito de algumas coisas, mas, por favor, Michel, dá uma pincelada aí, por favor, na Fujitsu que não parte o ventilador, nem compressor, apenas a válvula de expansão faz barulho. Tá, só que eu preciso saber que modelo é esse equipamento, porque a gente tem variações e diagnósticos diferentes dependendo da capacidade do equipamento, tá? A gente tem diferença de uma 12.000 quente fria para uma 9.000 só fria, para uma 24, 5 placas, uma 24, uma placa só. Então temos várias variantes, tá? É que aí essa parte toda é o que eu falo, não tem no manual, isso é a experiência mesmo que a gente adquire com a quantidade de equipamento que a gente arruma, né? O DSL perguntou como fazer o teste se está em curto, com o amperímetro. O motoventilador? Eu acredito que sim. Ótima pergunta. Job comentou na LG, fenômeno da mão direita. Quando faz higienização na evaporadora, posso girar a turbina? Essa daqui até eu respondo. É melhor não, segura a turbina. Olha, na verdade, é uma opinião minha, tá? O que acontece? Tem aparecido muito motorzinho BLDC, tá? De várias marcas. Essa aqui, ó, tá? De evaporadora. O que acontece? O pessoal tá lavando, tira a turbina, tira o motor. Não fica lavando com o motor não, tá? Por quê? A água, ela tem entrado aqui por dentro muito pouca água, tá? Por incrível que pareça, a maioria das vezes parece que não pega no rolamento. O rolamento ele não fica roncando, mas ele entra direto para dentro do motor e aqui dentro nós temos várias lâminas, tá? De aço. Vamos dizer, como se fosse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar. Tá vendo aqui dentro da bobina que eu tenho várias laminazinhas? Sim, parece uma colmeia. Sim. Aqui dentro do motor a gente tem que são aquelas lâminas de fechamento, né? Para as bobinas. A água, ela escorre e infiltra ali. Aí é onde está dando os problemas, tá? Que ar-condicionado fala assim, mas se girar a turbina na hora de higienizar, pode danificar? Pode. Pode.
Se for a rotação maior do que o equipamento trabalha, pode danificar sim. Estava com uma Fujitsu 12 queimada lá na loja, como mostruário. Reparei a placa e hoje está no meu quarto. Me deu R$112 de economia de energia. Tá dando risada. Show, com certeza, tá? Você pega isso num ano. Diego Espoloar, pô, esse cara eu já vejo ele há tempo já. Nunca acho que falei com ele, mas vejo ele no Instagram já há tempo. Legal, meu amigo? Obrigado pelo teu comentário, hein? Se eu higienizar usando uma VAP e bloquear o movimento da turbina, isso evita a geração de energia que seria perigosa para o circuito desse motoventilador? Sim, aí não vai gerar energia, mas é como o Michel falou, tem que cuidar com a água para que ela não infiltre dentro do motor. Correto. É que, assim, a Fujitsu, na minha opinião, tá? Como tem outras aí também, mas a Fujitsu ela é muito fácil de desmontar a parte de motoventilador, de bandeja, porque você solta, acho que 2 ou 3 parafusos de um lado, você tira mais 3 do outro, você saca o fundo dela inteiro. Sai inteiro. Mas o porquê querer lavar a turbina direto no equipamento, sendo que você pode retirar, tá? E essa bandeja inteira, o motor da Fujitsu é muito fácil soltar. Para ter ideia, a Fujitsu ela manda de fábrica o eixo do motoventilador com graxa, o parafuso, então é muito fácil tirar. Então eu não vejo a necessidade de querer lavar essa turbina no lugar. Fujitsu, tira, faz direito, porque o prejuízo pode ser grande. Tá? Nada, vamos dizer, um motoventilador aí, na faixa de 280 a 300 reais. Se acontece esse problema na manutenção, o cliente ele não vai querer saber. Se o equipamento estava funcionando antes de fazer e depois deu problema, ele vai te cobrar. Então, poxa, são 10 minutinhos a mais para você tirar, você lavar na VAP fora lá, talvez não, vai ficar melhor do que você lavar no local. Você tem mais espaço, mais visão, né? Então, é o meu conselho, tá? Eu não sou contra lavar no local, mas desde que desmonte toda a parte eletromecânica e eletrônica para não se ter problema, né? No momento, a gente não pode ter prejuízo de forma alguma. Sim. O DSL perguntou, me dá a resposta do teste do motor do ventilador com amperímetro. Vamos lá, eu vou falar para ele. É simples, tá? Só que assim, o meu teste é simples. Eu não sigo. Pega bem essa manha, veja ali, pega bem que assim, ó, não tem erro, tá? Dá uma olhada aí. É o seguinte, aqui, vamos lá. Nós temos os 5 fios. Você coloca uma das pontas na escala de diodo ou apitinho lá, que faz o pi, tá? Só colocar uma das pontas no vermelho e vir batendo em todos os fios. Nenhum pode apitar ou dar baixa resistência, tá? E a mesma coisa você faz do preto para os outros fios. É só isso, tá? Por quê? Porque se eu for falar numa escala ohmìca, 250 quiloohms ou 400 quiloohms, cada motor vai ter a sua medição, tá? Mesmo sendo Fujitsu, cada motor vai ter sua medição. E normalmente o que eles colocam lá no manual, eles têm como base o multímetro Fluke ou, sei lá, algum deles lá e como é que se fala? Quando passa pela instrumentação, é calibrado. Então, o nosso multímetro dificilmente vai bater a mesma medição do que vai estar lá no manual. Tá. Entendeu? O nosso amigo JP Cordeiro falou assim, eu vou instalar uma Multi 24, uma de 18 e uma de 12. Infelizmente, vou ter que colocar um transformador de 110 para 220. E o Arthur falou, a Fujitsu é mesmo mais fácil de soltar a bandeja do motor? Ela é a única que sai tudo, é brincadeira, a construção dela não tem nada igual. Tem um outro Fabrício aqui dizendo assim, ó, eu faço
com o equipamento desligado do disjuntor, mesmo desenergizado, corre o risco de queimar? Corre. Corre, Michel. Primeiro que manutenção nenhuma a gente faz com máquina ligada no disjuntor. Isso daí é padrão, né? É sempre desligado. Até mesmo para a gente fazer algumas medições aqui na oficina, é sempre equipamento desligado. Eu sempre pego o meu primo que me ajuda aqui, o meu funcionário, eu sempre digo, ó, vamos fazer a medição disso daqui, não precisa fazer com equipamento ligado, tá? Eu sou um pouco contra a questão de você ver se tem 310 volts lá na placa, no pino tal ou pino tal. Por quê? Porque normalmente o técnico ele não tem um multímetro com ponta agulha, com haste isolada, ou seja, só com a pontinha mesmo ali aparente. Então, para você normalmente tirar a medição, você tem que fazer força no verniz, porque ele tem um verniz em cima que pode dar esse problema, né? E você escapar aquilo ali e ainda fechar um curto em alguma parte que não deve. Por exemplo, tem um multímetro ali, de repente você fecha um curto e cruza, você pode fazer uma ponte da linha de 310 volts para uma linha de 5. Aí já era. Isso acontece, eu pego direto aqui. O Jefferson é incrível. Lá de Osaka, ele disse assim, eu tomei 2 prejuízos o ano passado, não tirei a turbina. Sim, e o prejuízo é salgado, dependendo da marca é salgado. Aí o Diego diz assim, Michel, questão de aterramento, fala sobre a vantagem de aterrar as máquinas, principalmente inverter. Deixo com você, Fabrício, manda bala. A questão do aterramento é o seguinte, ó, desde o que o fabricante pede para testar uma garantia, você precisa aterrar um equipamento, né? Que nem outro dia nós estávamos aqui conversando numa outra live e o Michel explicou do cabo de aterramento que vem da placa, passa para a carcaça, da carcaça vai para o cabo de sinal, o cabo de sinal também, por sua vez, tem o aterramento que leva até o evaporador, enfim, da carcaça principal, onde tem a alimentação, né, 220, fase neutra, por exemplo, precisa ter o seu aterramento, que vai para o QDC, do QDC vai para o prédio vai para o aterramento da concessionária, e aí sim nós podemos dizer que é um aterramento de verdade. O que proporciona um equipamento? Segurança. No quê? Segurança no quesito de toda a parte de eletromagnetismo que pode estar envolvendo uns componentes, não digo que seja uma sobrecorrente, mas um residual de energia, ele precisa escoar, ele precisa do aterramento para isso, senão ele vai ficar, sabe aquele choquinho de geladeira? Você chega na geladeira, bota a mão, leva um choquinho de geladeira, é aquilo ali, não está escoando, tá ali. Então assim, ó, pode amanhã depois que um componente tenha sido danificado devido a não ter um aterramento correto, né? Onde precisa ter aterramento, não é só um componente, são vários componentes na placa, né? Na máquina, são várias placas, são vários componentes. Então o aterramento tem sim uma funcionalidade muito boa, tem uma função sensacional em todos os equipamentos ar-condicionados. Nós estamos falando de Fujitsu, mas eu digo para vocês, em todos. Em todos. É geral. O motor é geral. Vamos esperar um pouquinho as perguntas sobre isso. Deixa eu dar continuidade a mais algumas coisas aqui que pode dar problema. Vai ficar faltando algumas coisas, tá bom? Uhum. Vamos lá. Bobina da válvula de expansão eletrônica. Opa! Essa pecinha aqui. Isso daqui é uma peça bem sacana, tá? Por quê? Porque ela tanto pode acusar o erro de comunicação, porque uma das bobinas dela pode estar querendo entrar em curto, já está com a sua resistência alterada, então o que acontece? Ela acaba superaquecendo o driver que controla ela. E superaquecendo o driver, o que acontece? Lá a nossa placa ela tem um amperímetro de baixa tensão, porque esse daqui trabalha com 12 volts, né? E o que acontece?
dá o erro de comunicação porque ela reseta. Então tem que se tomar muito cuidado com a bobina. Isso aqui eu estou falando mais nas 12.000, nas 18, tá? Na 30.000, o cuidado tem que ser maior, e nas multi-split mais ainda, tá? Porque, eu não sei se está aí um amigo meu, Rafael Colombrini, né, lá de Bertioga, ele pega bastante. Uma bobina dessa ruim, se ele não presta atenção, tá? A pessoa não faz os testes antes, você troca a placa, você coloca a placa nova da multi, uma placa cara, tá? Você liga, no primeiro momento até ativa o relé, quando a máquina começa a funcionar, dá 5 minutos e queima de novo, tá? E em alguns casos, 50% dos casos a gente não tem nem recuperação quando é queimado por isso daqui, porque chega a danificar lá o microcontrolador, chega a fazer um furo no microcontrolador, né, que acaba fechando um curto geral. Então, tomar bastante cuidado com isso daqui. Tá? O teste dele é simples, é fácil, tem até no manual da Fujitsu, tem os seus fechamentos de bobina lá, tem que dar em torno de 46 ohms. Daí qualquer multímetro, até dos baratinhos, a gente consegue testar tranquilamente, né? Aqui tem uma pergunta: muitos prédios não têm aterramento, o que fazer? Olha, eu vi aqui, eu sou estudante aqui do Senai, o pessoal comentou o seguinte, não agora, mas no passado, o pessoal fazia uma espécie de um aterramento na ferragem estrutural do prédio que levava até o solo. Eles utilizavam esse mecanismo de aterramento. Não vou dizer que você vai ter que quebrar uma parede, achar, muito provavelmente na tomada ou perto, onde você vai ligar um Fujitsu ou um inverter, não vai ter aterramento, mas lá no quadro geral do apartamento vai ter. E vai ter para o chuveiro, provavelmente vai ter para o chuveiro. Dali você consegue fazer uma distribuição muito fácil. É um pouquinho trabalhoso, mas não é serviço pesado. Você tira a lâmpada, você tira a tomada, você vai passando uma guia, desenergiza tudo, você consegue chegar com um aterramento. E assim, não precisa ser cabo grosso, não, entendeu? Um cabo 2,5, inverter ali, tranquilo, entendeu? Então, no passado existia isso, o pessoal usava ferragem estrutural de prédio. Isso hoje em dia não se usa mais. Até tem um nome para isso, eu não me recordo. Eu também não me recordo, mas eu já vi bastante isso daí também. Tá? Prédios antigos aí, aqui na região, tem prédios realmente antigos, lá da década de 30, de 40, lá, naquela época não tinha realmente aterramento. Então, muita gente fez dessa forma até vir a reestruturação da parte elétrica começar a ser reformada, né? Claro. O telefone do Alex está aqui, ele deixou aqui. Mas aí, Michel, até depois a gente faz vamos fazer nos stories uma postagem mencionando o Alex da LX como uma rede autorizada da Fujitsu. Se o pessoal quiser fazer compra de peças de Fujitsu, tem ele como opção, se coloca à disposição. Sim. O pessoal às vezes fica com medo, até tem dificuldade de peças, né? Às vezes quer que tenha na própria cidade, mas nem eu não consigo peças Fujitsu na minha cidade. Eu tenho que recorrer à capital, mas hoje com a internet, WhatsApp, e-mail, telefonema, tá? Eu compro peças de tudo quanto é marca no Brasil inteiro. Às vezes demora um pouquinho para chegar, porque a gente depende do correio, mas até aí, sem problema nenhum. Eu tinha visto um amigo falar sobre o aplicativo da Fujitsu, tá? Sobre os códigos de erro, que é o General Mobile Technician lá. Acontece o seguinte, o pessoal tem que ficar esperto, tá? Com esse aplicativo, ele não serve para todas as máquinas. Eu já vi muita gente se confundir todo com código de erro porque estava usando ele, tá? Acontece o seguinte, esse aplicativo só serve para Fujitsu Série G, tá? Fujitsu Série A vai ter que procurar o manual, que é o cadernão lá da Fujitsu mesmo, ou os manuais de serviço, ou pedir para a Fujitsu, sei lá, mandar os códigos de erro, apesar que acha no Google isso daí, tá? Mas não misturem Série A
tá? Que é o que fica piscando intermitente, lá o vermelho com verde ou só o laranjinha, só 2 LEDs. Série G, ela vai ter o último LED dele, que é eles chamam de white blinking, lá que fica o branquinho piscando rapidinho. Aí esse você sabe identificar que é série G, mas a Fujitsu só tem esses 2 modelos, mas os códigos mudam de uma máquina para outra. Tá? Eu vejo o pessoal às vezes condenar sensor e não é sensor, é um problema com o motor, porque tem essa diferença aí entre as máquinas, né? Sim. Sabe, eu vou só ler aqui o Emerson Avec, dizendo boa noite. O Michel desenrolando tudo na eletrônica inverter. Obrigado por existir. Os ciclos. Obrigado. Os ciclos, o rei do acabamento em instalações. Que isso, imagina, cara. Legal. Eu digo o seguinte, ó, pessoal, vocês lembram daquela colinha de prova? Sabe a colinha de prova? Então, assim, ó, por exemplo, hoje nós temos no smartphone ali o bloco de notas, né? Você vai lá e coloca. Viu o que o Michel acabou de mostrar ali, o plug, e como testar com o alicate amperímetro se o motor do ventilador funciona ou não, está bem ou não? Você vai lembrar disso na hora? Não. Beleza. Outra coisa que dá diagnóstico na hora, assim, que dá um branco, é que tu tá nervoso, certo? Na bancada é uma coisa, no campo o cara fica nervoso, o dono da máquina está nas tuas costas, a mulher dele está nervosa, o outro fala, pá, vou gastar tanto, quanto é que custa, sabe? É aquele estresse. Eu digo o seguinte, ó, pega o bloco de notas do teu smartphone e começa a colocar lá assim, ó, como testar motor BLDC Fujitsu, e coloca os passos. Salva. Como testar motor do evaporador Fujitsu tal. Coloca lá como é, salva. Faz um bloco de notas no teu smartphone. Eu tenho isso comigo e funciona, tá? Eu digo isso porque funciona. Por quê? Porque se você for recorrer sempre a aplicativos e ficar ligando para as pessoas em grupo de WhatsApp, às vezes você pode se dar mal. Principalmente, perguntar em grupo de WhatsApp, perguntar em grupo de Facebook. Às vezes você vê a mesma pessoa fazer a mesma pergunta 3 vezes num dia. Né? Ou seja, ela não aprende. É o comodismo. Aí chega uma hora que os próprios colegas, amigos, começam ali a dar uma malhada, né? Isso. Então, poxa, isso aí não é legal. Ficou fácil, né? Eu pego o WhatsApp, eu mando o WhatsApp pro Michel. O Michel, ele está 24 horas por dia ao meu dispor. Não é assim. Né? Eu tenho que ter a minha colinha. Né? O Wilson Avelino fala assim, ó, o próprio movimento das pás do motor, ventilador, pode gerar estática e prejudicar as placas. Sim, a gente estava falando nisso, né? Caso não houver... Aí não é nem estática. Aí é energia mesmo. Ele vira um gerador alternado ali. Caso não houver aterramento... Não, aí o aterramento ele não tem a ver com isso. O aterramento é uma outra sequência. Eu ia ler aqui, ó, quando não tem aterramento, informo isso ao cliente e os riscos que ele vai correr. Um deles é ficar sem garantia. É exatamente isso, Hello Mac, você é amigo do Michel, né? É isso que o manual pede, né? Ele fica sem a garantia, mas ele tem um prazo para ele regularizar o aterramento da casa dele do ar-condicionado. Né? Eles não vão cortar a garantia. Sim. Mandar um abraço aí pro Hello Mac, pro Arthur Stigl aí, parceirão também, que eu vi ele passando, mas não tive a oportunidade de falar. Um abraço para todo mundo que está assistindo, tá? Que eu não consegui realmente ver quem são as pessoas, é muita gente para a gente ficar falando, mas de coração, eu agradeço a visita de vocês, de quererem realmente dar um rumo melhor aí no conhecimento de vocês. Não é não, Fabrício? Opa, eu sou muito grato, Manda aí. Isso aqui, será que o pessoal conhece? Olha, levanta um pouquinho, por favor. O que é isso aqui? Peça isso aí, pessoal. Tem mais pergunta aqui, mas eu vou mandar para frente. Vai encaixado aqui, ó. Esse daí é o... como é que é o verso? A válvula inversora? Válvula de expansão eletrônica. Expansão eletrônica. Tá. Isso aqui dá alguns problemas que
desculpa a palavra, mas é de lascar. Porque até você chegar nisso daqui, dá uma dor de cabeça. Por quê? Quem já teve o problema aí da Fujitsu, da série A, dá o código 73, tá? 7 vezes operação, 3 o timer. Ou pegar na série G, o código 99. Isso aqui pode ser uma das causas. Primeiramente, sempre fazer a avaliação do fluido refrigerante da linha, tá? E nem eu sempre falo para o pessoal, não adianta botar manômetro. Você pegar uma maquininha 12.000, se ele tiver com 600 gramas de gás, vai estar 130, 140. Se tiver 2 kg de gás, vai estar a essa pressão, porque a máquina ela tenta se calibrar, fazer o próprio superaquecimento. Então não adianta. Se tem a suspeita, não tem jeito. Vai ter que dar uma carga nova completa aí pela balança, lógico que antes verificar se tem vazamento. Só que em alguns casos, que são poucos, mas não são muitos, mas acontece, tá? É isso daqui, dá problema. Eu até, meu tio, ele abriu isso daqui, ele até queria ver por dentro, né? Eu só tinha visto por foto. Isso daqui é assim, ele tem um capacete aqui, é onde vai a bobina, tá? Isso daqui, ó, pretinho, é um ímã, tá? É aqui onde a bobina vai atuar e vai dar os passos para fazer a rotação disso daqui sem ter contato, só por eletromagnetismo. O que que acontece? Vamos ver, vamos tirar aqui. Dentro desse corpo, que é essa agulha aqui que vai fazer expansão. Não sei se vai focar, mas isso daqui é uma agulha. Aí ele vai fazer expansão dentro desse corpo aqui. O que acontece? Às vezes forma sujeira, acaba acumulando alguma sujeira dentro desse corpo, e essa agulha aqui, ela trava. Tá? Esse corpo, ele acaba ficando travado, você escuta a bobina ciclar, tremer, mas você não consegue saber se isso aqui está rodando ou não, se está fazendo, né, os passos para expansão. Então, o que que acontece? Acaba com o tempo, isso daqui não funcionando, a máquina funciona 2, 3 horas, em alguns casos até 4 horas, vai dar o erro lá, aí o pessoal acha que é um problema na válvula 4 vias, aí vai lá na válvula reversora. Gente, não é. Tá? Quando vocês verem esse código de erro na Fujitsu, eu estou pegando isso direto, tá? Tem muita gente entrando em contato comigo por causa desse erro, tá? Não é 4 vias, ou é um problema no ciclo refrigerante, ou nisso daqui, tá? Isso daqui é o último dos casos que vocês vão mexer, porque até para soltar isso daqui, dependendo da máquina, se for multi-split, é triste isso aqui, viu? Para tirar, é difícil, não é fácil não, tá? O outro caso que vocês podem até ver é esse aqui, ó. Reconhece aí, seu Fabrício? O sensor? Sensor de temperatura da serpentina da evaporadora. Tá? Esse sensor aqui, em conjunto com o sistema, amiguinha, válvula de expansão, se calibrar. Então, eu já peguei muita Fujitsu com esse sensor aqui, uma medida estranha. Tá? E eu aconselho, nesse sensor aqui, não adaptar um outro, colocar o original. Até porque o corpo dele é mais fino, tá? Vamos ver a diferença aí. Tá? Tem uma diferença, então esse daqui, que é o comum, ele não entra lá na serpentina, tá? E isso daqui, ele tem uma medição um pouquinho diferente, se eu não me engano é 47 km a 25 graus, diferente dos outros são 50 km, então esses 3 km aí pode fazer diferença, tá? E faz sim, e faz diferença no rendimento, então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui eu estou falando em Fujitsu em geral, tá? Desde 9.000 simplesinha, sem válvula de expansão eletrônica, até mesmo as piso-teto lá, as grandonas, multi, tá? Todas elas podem dar esse problema. É raro. Justamente pelo fato de ser raro um sensor de Fujitsu de evaporadora dar problema, as pessoas esquecem, porque não tem no banco de dados uma coisa rotineira, constante. E isso daqui também pode estar acontecendo lá no nosso amigo que falou que não funciona, não entra a condensadora, nem motoventilador, nem o compressor.
tá? Mas não dá código de erro. Pode ser isso aqui. Ou é isso aqui, ou é a placa eletrônica da condensadora lá do nosso amigo. Não sei se ele ainda está online aí, mas eu estou respondendo agora, né, a pergunta dele aí. Tinha algumas perguntas aqui ainda com relação ao aterramento. Teve uma pessoa que falou que fez o aterramento, aquele sistema no prédio, na ferragem do prédio, né? Beleza, legal. Outra pergunta que teve a respeito para utilizar o cabo Shield. Seria melhor utilizar o cabo Shield, sim, porque ele tem uma manga de aterramento, né? E a respeito da concessionária que aterra o neutro no terra, isso é normal, isso chama-se o sistema TNS, né? O que acontece? Na entrada é aterrado, mas quando adentra ao estabelecimento, a casa, ao prédio, entra em separado. Então, sempre você vai ter o terra em separado, né? E uma outra pergunta que fizeram também, já respondendo, é o seguinte, se der um curto, não vai queimar porque está ligado no terra? Não, porque o aterramento é justamente isso. Quando está curto, ele dá a fuga, né? O terra, ele fica energizado. E ele vai para onde? Ele vai para a terra, ele vai para a concessionária, ele não fica ali, entendeu? Então, do quadro de energia para o prédio, lá para o prédio, para a concessionária, esse é o caminho da energia quando dá um curto. Não vai ter problema no equipamento. Fabrício, eu vou falar pessoal, nós estamos com 55 minutos de live. Como ainda tenho mais algumas coisas para passar, vamos renovar. A gente vamos ter que renovar. Então, pessoal, a gente está falando aqui, tá? Mas se cair a conexão aí, que o Instagram ele corta com uma hora, é porque o Instagram cortou, mas a gente já vai estar retornando para continuar aí, porque eu tenho mais coisas para passar para vocês, principalmente de máquina 24.000 5 placa e 27.000 5 placa. O problema é que o motoventilador também ocasiona, e o pessoal acha que são milhares de coisas, mas nem desconfia do motoventilador. Então, é coisa que também a gente não tem nos manuais, eu já procurei, não vi nenhum caso parecido, né, que tenham colocado no manual. Eu já vi gente condenando máquina aí, até descartando. Até eu comprei algumas máquinas assim, tá? O motoventilador Fujitsu hoje aí no mercado em torno de R$850 esse motor da 27K multi-split, tá? Então não é uma peça barata e você não pode errar no diagnóstico disso aqui, tá? Porque o prejuízo é grande, não é não, Fabrício? É isso aí. Só para frisar, para terminar ali o assunto do aterramento, eu já peguei, assim, por exemplo, um apartamento, deu problema no equipamento, a energia, ele jogou para o terra, energizou todo o terra, até o ajudante estava comigo, a gente colocou ali a canetinha, o terra estava em 220, tudo no apartamento funcionando, certo? E esse curto, né, esse terra, sendo escoado através do aterramento do apartamento, que vai para o prédio e vai para a concessionária. É assim que funciona. Então, não tenha medo que vai dar um curto, vai queimar o equipamento lá, porque o terra está na carcaça. Não, ele é feito para isso, entendeu? Bom, então, ó, 58 minutos, eu vou encerrar essa transmissão aqui, Fabrício, tá? Guarda aí que o pessoal, tá? Aguarda um pouquinho aí, aguarda alguns segundos que eu vou encerrar, tá? Essa transmissão para a gente renovar e continuar aí, que eu acho que eu vou precisar ainda de mais uns 15 minutos para continuar falando da outra parte.